Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui hoje para falar da palavra de Deus, essa palavra que cura, liberta e transforma as nossas vidas, amém? Esse mês a gente tem pensado muito sobre família e eu quero apresentar minha esposa, está aqui, minha esposa Natália, está aqui na frente. Vou pedir, quer ficar em pé, amor? Fica em pé então. Ela está aqui, você pode aplaudir a vida dela. Seu presente que Deus me deu, a gente tem construído a nossa vida juntos. Deus nos deu 2 filhos maravilhosos, estão lá em cima nas salinhas. O Bernardo tem 5 anos, essa semana, terça-feira, ele faz 6 anos. E o João Gabriel, que tem 3 anos e no final do mês ele faz 4 anos também. Então esse mês é um mês movimentado lá em casa, tem festinha das crianças, tem celebração da vida desses presentes que Deus tem nos dado. E eu tenho pensado muito sobre a importância da gente, como igreja, restaurar a nossa visão a respeito daquilo que Deus tem a dizer sobre família. E quando eu digo família, eu quero trazer para esse contexto não apenas marido, esposa e filhos, mas eu quero falar de família no sentido mais amplo. E eu estou colocando aqui sogro, sogra, amém, irmão? Cunhado, amém, irmão? Amém, irmão? Hã? Primo, tio, avô, avó, amém, irmãos? Tudo isso faz parte do contexto daquilo que é a nossa família. E Deus, Ele tem uma visão para a família. Família não é só importante para mim, família é importante para Deus. E quando Deus Ele fala sobre família é porque Ele escolheu usar essa ferramenta tão importante para se revelar também à humanidade. Quando nós temos uma visão distorcida sobre família, nós temos dificuldade de nos relacionarmos corretamente com Deus. Sabe, o meu filho mais novo, o João Gabriel, teve um tempo que ele é muito intenso, sabe? Se você vê ele por aí, ele tem um sorrisão bonito, ele é carismático, ele é engraçado, ele é divertido. Mas quando ele chora, irmãos, ele chora com vontade. Então ele é muito intenso nas suas emoções. E a gente estava um pouco meio que sem saber como lidar com isso, porque quando ele chorava, irmão, pensa na criança chorando, mas chorando bonito, assim, sabe? E a gente começou a perceber que a gente precisava ensinar o nosso filho a lidar um pouco melhor com as suas emoções. E aí a minha esposa e a gente foi buscar ajuda, aconselharam a gente a comprar uns livrinhos, e a gente comprou um monte de livro que falava sobre os sentimentos. E ali, de forma bem lúdica, sobre uma realidade da criança, eles foram mostrando o que era raiva, o que era o ciúme, o que era a alegria e tantos outros sentimentos que fazem parte da nossa vida como ser humano. E a gente começou a ler para ele à noite, e um dia ele estava muito chateado com alguma coisa, eu não lembro exatamente com o quê, e ele começou aquela sessão de choro, e aí a gente foi conversar com ele, e falei, filho, explica para a gente o que está acontecendo. E ele gritou com toda a força dele, eu estou com muita raiva. Eu achei o máximo que ele estava entendendo os sentimentos. E a semana a gente estava conversando, eu e a Natália, que ele tem melhorado de forma maravilhosa. Eu não sei se só isso está dando certo, mas ele está crescendo, mas está funcionando, irmãos. E por que eu estou te contando isso? Porque, às vezes, para a gente explicar para uma criança que tem uma visão de mundo mais limitada do que a gente precisa adaptar à realidade certas coisas. Falar de sentimentos é difícil para adulto, para uma criança é mais difícil ainda. E quando a gente se compara, se coloca numa posição de nós e Deus, a gente precisa reconhecer que Ele tem uma visão muito mais ampla do que nós temos da vida, amém? Aquilo que eu e você enxergamos dessa vida é parte daquilo que o Senhor tem de visão a respeito desse mundo, a respeito dessa terra. E eu creio que família é uma forma que Deus escolheu para se revelar a nós.
para que a gente pudesse entender um pouco a respeito de quem Deus é. E por causa disso, dessa importância tão grande que Deus dá para a família, é que eu entendo que a família é sim uma das grandes fontes de ataque do inferno sobre as nossas vidas. Porque quando a gente tem a nossa família atacada pelo inferno, quando a gente não vive uma realidade daquilo que é a visão de Deus para a família dentro de casa, isso vai afetar o nosso relacionamento com Ele. Isso vai tornar mais difícil a nossa intimidade com Deus. E não quer dizer que se você não teve uma família saudável dentro da sua casa, que não há esperança para você, óbvio que não. A Bíblia fala que Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, a Bíblia nos ensina que nós precisamos renovar a nossa mente na palavra de Deus. Vai ser necessário uma exposição à palavra para que a gente possa ser transformado por Deus. Mas quando eu olho para a família, eu percebo que a Trindade já era um modelo perfeito de Deus como família. Se você olhar, Deus tem Deus Pai, nós temos o Espírito Santo e nós temos Deus Filho, mostrando a plenitude de quem é Deus, de qual é a identidade do nosso Deus. E quando eu falo da figura paterna, ela tem a ver exatamente com a formação do nosso caráter, da nossa identidade. E você já percebeu como o inferno tem denegrido a imagem do pai, a figura do pai, dentro da nossa sociedade hoje? Você pega os filmes, as séries. Eu gostava muito de ver os Simpsons, mas quando você vai parar para prestar atenção naquela família, qual é a figura do pai que eles apresentam? É um banana. Não, é um bobão. Estou tentando usar as palavras que eu posso usar aqui no púlpito. Mas essa é a imagem que a sociedade está tentando fazer do pai. Sabe, a figura de autoridade. Hoje a gente vive numa sociedade onde a gente desaprendeu a respeitar e honrar a autoridade sobre a nossa vida. A gente desaprendeu o valor da honra. A gente desaprendeu o valor do respeito aos mais velhos. E a gente precisa colocar isso em alta dentro de nós novamente. E a igreja precisa ser um lugar onde a gente ensina essa verdade. Antigamente, quando um professor chamava a atenção de um filho, esse filho estava prejudicado dentro de casa. Que ele ia tomar uma chamada bonita. Hoje, se o professor chama a atenção do filho, o pai vai tirar satisfação com o professor. Isso dentro da igreja também. Então, nós estamos criando uma geração de pessoas que tem perdido o valor e a referência de autoridade. E quando a gente não tem uma imagem correta a respeito de Deus, a gente começa a ter uma imagem... Na verdade, quando a gente não tem uma imagem correta do nosso Pai, a gente não consegue enxergar Deus da forma que Ele é. Eu já conheci inúmeras pessoas, irmãos, que hoje, em diferentes faixas etárias da sua vida, que tiveram problemas seríssimos com seus pais, com seu pai, com a figura paterna. E o quanto isso traz de prejuízos para a construção da identidade daquele indivíduo, da autoestima daquele indivíduo. Pessoas que não acreditam em si, pessoas que não conseguem enxergar valor na sua vida, pessoas que estão carentes de serem aceitas em diferentes meios. E a igreja precisa ser um lugar onde a gente vai restaurar o valor da família, amém? Onde a gente vai voltar a formar não apenas bons filhos, porque o nosso papel como pai termina quando os nossos filhos estão aptos a se tornarem agora sim bons pais também, chefes de família. E é verdade que quando nós temos uma identidade distorcida, e o pai é essa figura que auxilia no processo de formação da nossa identidade, quando nós temos a nossa identidade distorcida, o nosso destino, ele vai sendo roubado.
O nosso destino, ele vai sendo roubado, a gente vai perdendo o senso de propósito, de direção para a nossa vida. E eu tenho aprendido e percebido que pessoas que têm dificuldade, que passaram por dificuldade com seus pais, elas têm um desafio muito grande de enxergar Deus como um pai. E às vezes elas sofrem até nos cultos. Esse mês de família é um mês que muitas vezes é difícil para muitos virem à igreja. Porque o inferno conseguiu denegrir tanto a imagem da família. Infelizmente, a regra hoje são lares disfuncionais. A regra hoje são famílias que não representam o valor e o padrão daquilo que Deus tem a nos propor. E a gente precisa voltar ao princípio das coisas, ao princípio daquilo que é importante e valioso para Deus. E quando pessoas não conseguem enxergar Deus como Pai, elas estão perdendo uma parte tão importante daquilo que é o Evangelho, porque elas vão ter dificuldade, segundo os padrões bíblicos. O Pai é aquele que traz provisão, o Pai é aquele que traz segurança, o Pai é aquele que providencia um ambiente saudável para a formação do indivíduo. O Pai é aquele que rompe alguns limites e que estabelece os limites, melhor dizendo. A gente precisa voltar para aquilo que a Bíblia diz a respeito de família. Quando a gente vai falar do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele tem traços daquilo que a mãe representa dentro de uma casa. O Espírito Santo é aquele que gera vida. O Espírito Santo é aquele que gera vida. Eu nasci de novo porque o Espírito Santo entrou no meu coração, que estava morto. Eu que estava morto pelo pecado. Através da ação do Espírito Santo, eu nasci de novo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo novo se fez. O Espírito Santo tem o poder de consolar. E tem um lugar bom que é a gente chorar no colo da nossa mãe, quando isso nos é permitido. A gente saber que tem alguém que nos ama, que se importa com a gente, que cuida da gente, que quer o melhor para a nossa vida. Irmãos, infelizmente o inferno está destruindo essa imagem do valor que a mãe tem dentro de casa. Tantas coisas que a gente está lutando para conquistar dentro da sociedade, e a gente está esquecendo que aquilo que nós temos de mais importante está dentro da nossa casa. É a nossa família. A mulher pode trabalhar, a mulher pode sonhar, a mulher pode conquistar grandes coisas, mas ela não pode abrir mão do chamado que Deus tem para a vida dela, de ser mãe de uma criança. Se isso foi um presente que Deus confiou a você. Essa é a nossa responsabilidade como pais. Essa é a nossa primeira missão, antes da igreja, antes do nosso trabalho, antes de qualquer outra coisa. Quando nós recebemos a missão de cuidar de uma criança, esse precisa ocupar um lugar central das nossas prioridades. E a gente não pode terceirizar isso ao ambiente da escola. A gente não pode terceirizar isso ao ambiente da igreja. A gente não pode terceirizar isso para os nossos pais, para os avós daquelas crianças. A responsabilidade de criar uma criança é do pai e da mãe. Não é da babá. E Deus precisa restaurar isso dentro dos nossos corações. Jesus, ele traz a ideia de que ele é o filho, amém? Ele era o filho unigênito de Deus. Ele era o único filho de Deus. Mas ele se tornou o filho primogênito. O primeiro entre muitos irmãos. A Bíblia apresenta para a gente a ideia que a gente vê como realidade em muitos casos.
de que os irmãos eles tendem a competir. O primeiro assassinato que a gente vê na Bíblia são dois irmãos. Um com ciúme do outro. Porque a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi rejeitada. A gente vê um irmão se levantando contra o outro e dando cabo da vida do seu irmão. Isso vale para as nossas casas. Quantos irmãos hoje que não se falam, cara? Quantos de nós que chegamos a uma fase da nossa vida e a gente toma caminhos distintos, a gente briga às vezes por causa de dinheiro, briga por causa de política, briga por causa de time de futebol, briga por causa de tantos e tantos fatores que surgem na nossa caminhada. E a gente precisa aprender a valorizar aquilo que Deus realmente valoriza. Família é um dos valores principais que eu carrego na minha vida. E quem me ensinou sobre família, além dos meus pais, mas esse amor pela família como um todo começou na minha avó. A mãe da minha mãe, uma pessoa muito importante na formação de quem eu sou hoje. E a minha avó, ela valorizava muito a família. Isso era visto em ações práticas que ela tomava na caminhada dela. A minha avó não abria mão da gente estar junto em alguns aniversários. Eram datas que a gente tinha a nossa vida, cada um tinha a sua vida corrida, mas quando era aniversário, a gente sabia que a gente precisava se esforçar para estar junto, porque isso ia deixar a minha avó feliz. A minha avó ficou viúva muito cedo, irmãos, muito cedo. A minha mãe tinha 12 anos quando o meu avô faleceu. Mas ainda que eu não tenha conhecido o meu avô materno, porque a vida não permitiu, a minha avó honrou a memória dele até o final dos seus dias. E tinha um porta-retrato do meu avô, que ela colocava, ela morava com a gente, minha avó ficou viúva cedo e precisou morar com os filhos, e foi uma história muito difícil, mas ela tinha ali um porta-retrato que ela carregava sempre com ela. E quando a gente olhava para aquela foto, a gente parecia que tinha conhecido pessoalmente o meu avô, só pelas histórias que ela contava de quem ele era. Sabe, eu tenho certeza que meu avô não foi tão bom quanto a minha avó mostrou que ele era. Mas ele foi uma figura presente na nossa vida, mesmo sem estar vivo. E a gente pode honrar os nossos descendentes da mesma forma. Isso é um papel que Deus nos confia. Sabe, e ela contava histórias de como ele era, do que ele gostava, de como ele gostava de pegar os sobrinhos, colocar num caminhão que ele tinha e levar para a praia e tal. Do que ele gostava de almoçar, jantar, e isso foi ficando marcado, impresso na nossa vida, na nossa história. Sabe, meus irmãos, família é importante para Deus. Esse foi um legado que a minha avó deixou. Hoje ela já está na glória com Deus, eu creio dessa forma. Mas eu, os meus primos, os meus tios, a gente continua buscando manter viva essa chama que ela colocou nos nossos corações. E a gente não tem quase nada em comum mais na nossa história. Eles são tudo flamenguistas, irmão. E lá em casa, eu, meu pai, a gente é tudo botafoguense. Amém. Eles têm uma visão política que em nada se assemelha à visão política que a gente tem. Eles não professam a mesma fé que a gente. A gente não professa a mesma fé. Mas a gente consegue sentar junto numa mesa e se amar, porque a gente entende que família é importante.
Às vezes a gente debate, vai tocando nesses assuntos. Meu pai com os meus tios, aí quem está em volta fica preocupado, né? Porque são assuntos que mexem com o indivíduo. Mas Deus vai dando graça e a gente entende que acima da nossa visão de mundo, a gente pode até discordar no caminho para que as coisas melhorem. Mas a gente tem o mesmo objetivo, a nossa ideia é a mesma, é fazer do mundo um lugar melhor. É amar pessoas, é servir pessoas, é ajudar o próximo. Então, a gente foi aprendendo o valor da família. E eu vejo gente brigando por qualquer coisa dentro da igreja também. Jesus, ele nos mostra qual é o valor da gente viver em comunidade. Ele nos ensina a ideia de que a vida não pode ser vivida sozinha. De que nós não fomos chamados para viver a nossa história de forma isolada. E que a solidão, ela mata. A solidão é um dos piores problemas hoje enfrentados pela terceira idade. E a igreja pode aparecer como resposta, sim, mas nós, como filhos, netos, a gente precisa saber qual é a nossa responsabilidade. Em emprestar o nosso tempo, o nosso ouvido, por pessoas que um dia investiram em nós. E eu gosto do princípio da honra porque ele não condiciona a honra ao fato das pessoas terem sido boas com a gente. Olha a visão que Deus traz para a família. Eu sonho em viver isso na minha casa, eu luto por isso. Esse é o que eu entendo ser a visão de Deus para a família. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Sendo capaz de entregar a sua vida por ela. É só isso que Deus pede de você. Se tiver que morrer pela sua esposa, faça isso. Se a sua vontade, o seu eu tiver que diminuir para que você possa fazer feliz o seu cônjuge, a sua esposa, faça isso. E aí a Bíblia fala para a mulher, estejam submissas. E essa palavra traz quase que um desespero dentro da nossa sociedade hoje. Mulheres, estejam debaixo da mesma missão do seu marido. Porque isso é agradável ao Senhor. Eu não acho que é tão difícil você estar debaixo da mesma missão, se submeter a um marido que é capaz de te amar, até o ponto de entregar a sua vida em favor de você. E aí ele diz, filhos, honrem os seus pais. Se os seus pais forem bons, vocês devem honrá-los. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia fala, honrem os seus, ponto. Porque para que os seus dias na terra se prolonguem, tem uma promessa. A gente honra pela posição que aquela pessoa exerce sobre a nossa vida, e não se aquela pessoa cumpriu bem a sua missão ou não. E pais, não levem os seus filhos à ira. Irmão, se a gente conseguir colocar isso em prática, a gente está perto de viver o padrão da família que Deus tem para nós. É possível a gente fazer isso sozinho? Não é. Mas tem o Espírito Santo ajudando a gente. A gente está num processo, amém? E quando a gente entende que isso é o melhor de Deus para a nossa vida, fica mais fácil. Porque a gente permite que o Espírito Santo e a palavra nos confrontem e nos corrige, nos ensine, nos aponte o caminho para onde a gente precisa ir. Mas isso vai de encontro à cultura que nós vemos à nossa volta. Porque hoje o que a gente vê é uma visão muito ruim a respeito do que é a família. Feriados que falam sobre a família, na nossa sociedade, a gente vê muita gente indo de encontro. Às vezes eu ouvia de pessoas que eu amo,
eu prefiro muito mais o Ano Novo do que o Natal. Não sei se você já escutou isso antes, em algum lugar. E aí você ia perguntar por quê? Porque Natal fica ali com a família, veste a roupa bonita. No Ano Novo você está com os amigos, vai para a igreja, vai ver quem você gosta de verdade. Foram coisas que eu já ouvi, irmão. Eu creio que o inferno está atacando a ideia da família. E isso tem um propósito. Não é só porque a família é bom para mim e para você, é bom para os meus filhos. É porque família é importante para Deus. Quando eu não consigo enxergar a família como Deus enxerga, eu tenho dificuldade no meu relacionamento com Ele. Eu não consigo ver Deus como pai, como provedor, como protetor. Eu não consigo me relacionar com o Espírito Santo, que é sempre presente, que é conselheiro, que é meu amigo. Quando Deus, através da minha história, das minhas experiências, Deus não, mas a vida, muitas vezes me priva de viver esse modelo de família, e infelizmente é o que a gente tem visto hoje como regra, não mais exceção. A gente vai precisar muito de uma renovação contínua da nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quando você abre a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 12, 1 ao 3, o Senhor chama Abraão. E ele faz uma promessa a Abraão. Gênesis 12, 1 ao 3, a Bíblia fala assim: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O plano que Deus começa a atuar através da vida de Abraão dizia a respeito não só a Abraão e a sua família, mas a todas as famílias da terra. E eu creio que é isso que Deus quer fazer através da igreja, do seu povo. Um pensamento que não se restringe ao indivíduo, mas um pensamento que nos leva a pensar na coletividade. Porque é isso que Deus faz na família. Nos ensina a dividir, a partilhar, a perdoar, a amar, a se reconciliar. É isso que Deus faz, irmão. Sem esses princípios bíblicos cristãos, é impossível construir uma família. Sem que a gente esteja disposto a abrir mão do que é meu pelo que é nosso, é impossível construir uma família. E é impossível ser igreja, irmãos. Porque toda a visão que Deus traz a respeito da igreja, do povo de Deus nessa terra, é uma visão que trata de algo que é coletivo, não individual. A sua salvação é individual. O seu relacionamento com Deus é fruto das suas escolhas e decisões individuais. A maneira como você administra e gerencia a sua vida. Mas isso vai te levar para uma realidade daquilo que é coletivo. É impossível ser igreja sozinho. Tudo que Deus fala sobre a igreja, as metáforas que Deus usa para se referir à igreja, tratam de algo que é coletivo. A Bíblia fala sobre um exército de Cristo. A Bíblia fala sobre família da fé. A Bíblia fala sobre o corpo, do qual nós somos apenas membros desse corpo. Então a visão de Deus para nós é uma visão que se trava no individual quando Deus salva a nossa vida, mas que se reflete naquilo que é coletivo.
Quando Deus chama Abraão, é um chamado individual, mas que impacta e abençoa o coletivo. Um dia, a minha família teve referências de família que ajudaram a gente a ser quem a gente é hoje. E minha mãe conta a história de que lá em Bom Sucesso, quando meus pais serviam na Nova Vida lá, minha mãe se convertendo, vindo do catolicismo, ela estava sentada num banco da igreja, como vocês estão aqui hoje. E ela achou muito bonito, porque estava ali, naquele dia, a família do bispo Jorcelino. O bispo Jorcelino, a sua esposa, a dona Elza, estavam ali os seus filhos. Um desses filhos, vocês conhecem bem, é o bispo e pastor dessa igreja, o nosso pastor, o bispo André. Estava o Marcelo, o Alexandre. A minha mãe diz que fez uma oração em secreto. Ela achou muito bonito, uma família junta, servindo a Deus. E ela disse que fez uma oração. Ela falou: Senhor, um dia eu quero ver os meus filhos servir a Deus, ter o privilégio de servir a Deus junto com os meus filhos na tua casa. E hoje, irmãos, a gente vê o resultado de uma oração sincera se cumprindo na nossa vida. Não sei se todos conhecem a minha família, mas hoje nós somos uma família que escolheu entregar a sua vida para a causa de Cristo. Meu pai e minha mãe são pastores, meu cunhado e a minha irmã são pastores, eu e minha esposa servimos juntos no ministério, pastoreando a igreja, servindo pessoas. Isso foi obra do que Deus começou a planejar. E eu entendo que Deus tem feito isso hoje também, para que aquilo que Deus está fazendo na minha família possa inspirar e abençoar a sua família. Para que aquilo que Deus vai fazer na sua família abençoe a vida e a família de muitos outros irmãos, amém? Eu sonho com essa igreja, onde meus filhos vão crescer e para eles vai ser natural pensar em construir uma família. Porque eles vão olhar para a minha vida, para a vida dos meus pais, para a vida da minha irmã com meu cunhado, para a vida dos meus amigos, para a vida dos amigos dos meus amigos, para os jovens da igreja que estão pensando em casar, em viver uma vida santa, reta, diante de Deus. E eles vão falar: é isso que eu quero para a minha vida. Vai ser natural para eles, amém? Eu acredito nesse modelo do que a gente está construindo como igreja. Isso passa por você colocando em prática, entendendo e restaurando a visão daquilo que Deus pensa a respeito da família. Porque família não é importante só para você, família é importante para Deus. E é por isso que a família precisa ocupar um lugar de prioridade na nossa jornada. E quando a gente vai pensar na escala de prioridades que a gente constrói a nossa vida, a gente precisa saber exatamente qual é o lugar, a posição que a família precisa ocupar na nossa escala de valores. Sabe, se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao 10, falando sobre os valores, eu não vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas fala da dracma perdida, é a parábola da dracma perdida. Uma mulher que perdeu uma dracma, uma moeda de valor. Quando você vai ver alguns elementos dessa parábola, a dracma na Bíblia era considerado um valor monetário. A mulher, no contexto profético bíblico, representa a igreja. 10 dracmas, o número 10 fala de totalidade, completude. Aquela mulher perdeu um valor que roubou a sua plenitude, que roubou a sua totalidade, roubou a sua alegria. Essa mulher tinha um conjunto total de valores que lhe trazia alegria, celebração, satisfação, mas ela perdeu esse valor e ela começa a procurar esse valor que havia se perdido. E a Bíblia diz que enquanto ela não encontrou esse valor, o coração dela não ficou em paz. Ela precisou então encontrar esse valor para que a sua alegria, a celebração, o prazer pudesse então retornar àquela casa. E o que isso ensina para a gente, irmão? Tem alguns valores de Deus que precisam ocupar o lugar certo dentro do nosso coração.
Eu quero trazer uma escala de valores que é importante, eu vou terminar com isso. Para que a gente possa encontrar essa plenitude, essa satisfação, essa alegria na nossa vida como um todo. E o primeiro lugar, dentro dessa escala de valores da nossa vida, sabe o que precisa estar? É Deus. É o seu relacionamento com Deus. E eu não estou falando do seu serviço para Deus, do seu ministério, eu estou falando do seu relacionamento com Deus. Da sua vida devocional, da sua intimidade. Do Senhor como sendo, ocupando o primeiro lugar na sua vida. Ocupando o lugar central na tua história. Isso precisa ser real para você. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, dentro dessa escala de valores que vai trazer satisfação, alegria, plenitude para as nossas vidas, Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos, família. Família precisa ocupar o segundo lugar. Não é a igreja, não é o trabalho, é a sua família. Porque família é importante para Deus. Família é importante para Deus. Muitas pessoas erram nesse ponto porque acham que a igreja precisa ocupar esse lugar, que o trabalho precisa ocupar esse lugar. Mas não é assim que Deus nos ensina. A família precisa ocupar, depois de Deus, o principal posição, o principal valor dentro da nossa vida. E a gente tem alguns textos que podem mostrar, ensinar isso para a gente. 1 Timóteo 5,8 é um deles, fala assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Quando a Bíblia fala da posição de um bispo, de alguém que anseia ocupar uma posição de liderança dentro da igreja, os diáconos também têm uma instrução nesse sentido. A Bíblia diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Sabe, abaixo de Deus, a nossa atenção deve estar prioritariamente voltada para a nossa família, em atenção, honra, dedicação. É um chamado, é um propósito de Deus para nós. É um valor que Deus coloca dentro da gente. Em terceiro lugar, agora a igreja, não, agora o trabalho. O trabalhador, ele é digno do seu salário. Você precisa enxergar valor no seu trabalho. O trabalho é uma ordem bíblica para o homem. É o meio pelo qual Deus traz sustento e uma vida digna, até para as nossas famílias. Através da maneira como a gente conduz o nosso trabalho, a gente honra ou não o nosso Deus, irmão. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, faz o quê? Trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter o que repartir com o necessitado. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, do 10 ao 12, diz assim: o mandamento de Deus é claro. Estou resumindo esse texto. Quem não trabalha não deve ser sustentado pelos outros. Para quem não está trabalhando, está estudando, está no mesmo lugar de valor, amém, irmão? É o lugar que você ocupa o seu tempo para você pensar no seu crescimento, na sua vida. Aquilo que Deus tem para você com relação ao seu futuro. E então sim, nós temos o nosso ministério. Então qual é a escala de valores? Deus em primeiro lugar, família, trabalho e o ministério, a igreja. Isso precisa ser ajustado dentro da gente, senão a gente vai estar sendo
roubado da nossa plenitude, da satisfação, da alegria, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, família não é importante apenas porque ela é fundamental no processo de formação do indivíduo. E ela é. Mas família nos ajuda a enxergar Deus na sua plenitude. Nos ajuda a viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. É por isso que nós, como igreja, precisamos colocar a família no lugar que lhe é devido. Se a sociedade não acredita mais na família, nós acreditamos, amém? Se a sociedade não olha mais para a família com o olhar de Deus, eu e você, nós escolhemos nos posicionar contrários a essa verdade e levantar a bandeira da família como um valor central para a nossa vida. Eu estou falando da família como um todo. Honrando os meus avós, honrando os meus pais, honrando até o meu sogro e a minha sogra. Honrando os meus cunhados, honrando os meus filhos, honrando os meus sobrinhos, pedindo a Deus sabedoria para lidar com as diferenças, para perdoar quando necessário, para fazer o que for preciso, para mostrar que família é importante para a gente. Eu quero terminar profetizando sobre a sua vida. O Salmo 128, vou chamar o Ministério de Música aqui à frente. A Bíblia chega a dizer lá no Salmo 68, versículo 6, que Deus faz com que o solitário, ele viva em família. Deus faz com que o solitário, ele viva em família. Irmãos, se você foi roubado dentro daquilo que era o projeto de Deus para a sua vida, eu quero declarar hoje cura e libertação dos céus sobre a sua vida. Eu quero declarar que o Senhor possa restaurar a visão dos céus a respeito desse assunto tão importante. Família é um projeto de Deus. Então eu não posso construir família, viver família com base no que eu acho, no que eu penso. Eu preciso buscar naquele que criou a família o modelo perfeito. Eu preciso voltar para Deus e pensar, Senhor, me ajuda a viver em família. Eu gosto da Bíblia porque ela mostra várias histórias que não são perfeitas. Davi foi um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas dentro de casa viveu muitas lutas e desafios. A primeira família teve disputa entre irmãos. Jacó e Esaú brigaram, precisaram se reconciliar no final da vida. Quando você vai ver a história de José, havia preferência de pai com filhos, estava tudo errado. José foi vendido como escravo, entre 12 irmãos. Ele que aparentemente ocupava uma posição de privilégio, foi vendido como escravo, chegou ao Egito sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, sem a própria roupa do corpo. Viveu uma jornada de restauração. Quando parecia que ele já estava bem na casa de Potifar, o que acontece? Uma mentira é lançada sobre a vida dele e ele é lançado novamente na prisão. Deus então restaura a vida de José, irmãos, por caminhos improváveis. E José se torna abaixo apenas de Faraó, dentro de todo o Egito, que era o lugar mais importante economicamente, o centro econômico de toda a terra. E quando uma fome gigante atinge a terra, por causa de um sonho, de uma palavra que Deus deu, de uma interpretação de um sonho que Deus confiou a José, só tinha alimento no Egito.
E ele ocupava agora a posição de administrador de todo o Egito. E aqueles irmãos que um dia o traíram, o enganaram, o maltrataram, tiveram inveja dele, o venderam como escravo, eles se colocam diante dele agora, de joelhos, e olhando aos olhos naturais e humanos, talvez fosse o momento de José se vingar. E a Bíblia ela narra essa história de uma forma tão profunda, que mostra José sofrendo, chorando. Tamanha a dor que ele estava sentindo, tamanho o impacto que aquela realidade de vida trouxe para a sua história como um todo. Ele já era um homem feito, bem-sucedido, construindo agora a sua família, e as feridas da sua infância, da sua juventude, continuavam trazendo dor profunda quando elas foram expostas diante dele. Porque família é tão importante para a gente, que o que acontece de bom ajuda a formar quem a gente é, mas também o que não acontece de legal impacta a nossa vida durante boa parte da nossa história. Se a gente não permitir que Jesus venha e faça a mudança, se a gente não permitir que a palavra de Deus transforme a nossa mente. Eu conheço pessoas hoje que já são avós, mas por feridas que foram causadas pela ausência de um pai, problemas que aconteceram lá na sua infância, eles não conseguem desfrutar de uma vida plena hoje. Eles não conseguem reconhecer Deus nos seus caminhos hoje. Eles não conseguem se relacionar bem com as pessoas hoje. O coração, muitas vezes, cheio de orgulho e inseguranças que foram causadas na sua infância. Eu creio que Deus quer restaurar o nosso coração aqui hoje, amém? Para que a gente possa chegar como José e falar: foi para que Deus preservasse a vida. José então perdoa os seus irmãos, os convida a viver com ele, e Deus restaura a história. Tem uma chance de desfrutar ainda da companhia do seu pai. E apesar de todo o tempo que lhe foi roubado em família, Deus restaurou a sorte daquela casa. Deus tem os seus caminhos, mas a gente precisa ter a nossa visão segundo a visão de Deus para nós. Eu quero terminar profetizando sobre a sua vida o que está lá no Salmo 128. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado, feliz, próspero é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre todo o Israel. Será que você pode se colocar de pé? Eu quero terminar esse culto orando junto com você. Senhor, restaura a nossa visão a respeito daquilo que o Senhor pensa sobre família. Nós possamos enxergar família como o Senhor enxerga. Nós possamos te perceber em cada detalhe na nossa vida.
Senhor, eu venho orar para que o Senhor venha trazer cura, restauração, Senhor. Na vida de todos aqueles, Senhor, que carregam marcas nessa área. Todos nós carregamos em algum nível, Pai. Senhor, que o Senhor venha mudar o nosso coração naquilo que precisa ser mudado. Que o Senhor venha restaurar os nossos sonhos a respeito desse assunto tão relevante para o Senhor. Que o Senhor não venha nos permitir tomar a forma desse mundo pensar, Pai. Mas que nós possamos nos levantar como arautos nessa geração. Que através não apenas do seu discurso, mas do seu testemunho de vida, nós vamos mostrar que família é importante para nós, porque família é importante para o Senhor, e nós nos importamos com tudo aquilo que o Senhor também se importa. Fala aos nossos corações nessa noite, vem com teu bálsamo de cura, Pai, vem com a tua unção, trazendo renovo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, você pode dizer amém? Amém, amém. Deus abençoe você e a sua família, amém?